Nós vamos seguir na nossa série de mensagens, né, de que Jesus é suficiente. Mas eu queria começar perguntando para as mães, né? Quase que eu esqueci. Espera só um minutinho. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre a carta de Colossenses. Então eu quero te convidar a já pegar a sua Bíblia e abrir em Colossenses, porque nós vamos entrar nesse livro e não vamos sair dele. Amém? Inclusive, não sei como é que você está aí, se você está usando um plano de leitura bíblica, o que você está fazendo, mas eu queria te fazer um convite essa semana. Amanhã, quando você for ter seu tempo com Deus, você senta e lê Colossenses inteiro. São 4 capítulos, vai te tomar meia hora. Na terça, você lê de novo o capítulo 1. Na quarta, de novo o capítulo 2. Na quinta, de novo o capítulo 3. E na sexta, de novo o capítulo 4. Fechou o seu devocional de segunda a sexta. E vai ser uma bênção. Porque quando a gente olha para os livros da Bíblia como que eles são, a gente entende melhor o contexto do que eles querem dizer para a gente. Colossenses é uma carta do apóstolo Paulo. Então, quando a gente senta, Paulo não escreveu, nem era dividido em capítulos, né? Essa divisão que a gente tem na Bíblia. Então, o pessoal não sentava e falava, vamos ler hoje o primeiro capítulo da carta que Paulo mandou para nós. Não, eles sentavam e liam tudo. Então, se você quiser meditar nesse livro tão maravilhoso de Colossenses, eu te faço esse convite aí durante essa semana, que você vai ser muito abençoado. Amém? Então, vamos lá. Eu queria perguntar para as mães, você já quis uma lista de regras para criar os seus filhos? Eu quis, eu ainda quero. Jesus amado. Às vezes eu falo com algumas mães de filhos mais velhos, né? E eu falo, meu Deus, né? Que desafiador, né? Essa fase, não sei o quê, da Olivia, do Tito, elas olham para mim com um olhar de tanta graça. Tipo, ô santa, Deus vai te ajudar. Só para elas não dizerem, vai piorar. Mas é engraçado, né? Chega o Dia das Mães, a gente lembra dos filhos pequenos, né? De quando a gente descobriu que estava grávida do primeiro filho e tantas coisas, né? E eu lembro que quando eu tive a minha primeira filha, uma coisa que eu não sabia, e eu descobri, apanhando, é que não existe um livro que resuma o que você tem que fazer para ter filhos bem-sucedidos. Obedientes, que dormem a noite inteira, que mamam até os 2 anos, que comem bem na introdução alimentar, né? A minha filha, a Olivia, ela nasceu com a língua presa. E ela teve muita dificuldade na amamentação. E eu tinha lido tanto sobre a amamentação, gente. Eu estava pronta. Eu estava pronta. E aí, quando a gente estava lá na maternidade, eu lembro que a Fono foi lá passar, né, fazer a visita. Ela ficou 2 horas no meu quarto. Porque a Olivia pegava o peito e soltava. Pegava o peito e soltava. E eu falava, Jesus, eu li tudo que eu podia ler. E aí eu lembro que eu li que não podia usar bico de silicone. E a Fono virou para mim e falou assim, você só vai conseguir amamentar sua filha com bico de silicone. E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Chorei. Gustavo, coitado. Olha, é o santo de Deus. Chorei no ouvido dele. Falei, eu vou perder meu leite. A Olivia não vai mamar. Pois ela mamou, né? Só que quando ela estava perto de fazer 1 mês, a gente chegou naquele negócio de, vamos fazer a cirurgia para cortar o freiozinho da língua dela. Irmãos. Descobri eu que tem médicos que falam para fazer a cirurgia e outros médicos que falam que não. E aí eu ia no médico e ele falava, de jeito nenhum. A anestesia é muito perigosa para sua filha. Ela é muito pequena. Se fizer agora, depois vai voltar. Aí eu ia em outro médico. Você tem que fazer. Se não fizer, ela não vai mamar, não vai comer, não vai falar, não vai andar, não vai viver, não vai fazer um monte de coisa. E eu falei, Jesus, eu sou uma mãe de primeira viagem, eu estou no meio de uma pandemia, minha filha tem 1 mês e eu tenho que decidir se eu vou cortar o raio da língua dela ou não. E eu fiquei desesperada. Hoje eu sei o que é uma cirurgia de cortar o frenolozinho da língua, né?
Se isso acontecesse com o Tito, meu segundo filho, a decisão seria muito mais tranquila. Mas não havia um livro de regras para isso. E eu lembro que a Olivia lá com 1 mês, eu lembro até hoje, estava sentada na sala da casa da Marisa, chorando. E eu falei para ela falou, por que você está chorando? Eu falei, eu não consigo decidir. Eu não sei o que fazer. E eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, me ajuda. Porque, né, o que eu faço com essa menina? E uma hora o Espírito Santo falou para mim, você precisa conhecer as coisas que são importantes para sua filha, você precisa me buscar e você precisa decidir. E naquele dia eu virei para o Gui e falei, nós vamos fazer esse negócio. Não, mas nós vamos fazer. E nós fizemos. E, gente, a cirurgia, se você precisar fazer no seu filho, é assim, é muito simples, né? Mas nem na medicina eu encontrei um livro de regras pronto. Nem em fono. Uma fono dizia para fazer, outra fono dizia para não fazer. Nem entre os especialistas puderam me passar uma cartilha, faça isso. Eu queria que com toda a papelada que me deram no resumo de alta da maternidade, tivesse um calhamaço, uma apostila. Sono. Tarará, tarará, tarará. Amamentação. Tarará, tarará, tarará. Mas a má notícia é que isso não existe. E eu estou descobrindo que não existe para nenhuma fase da vida, não é mesmo? Minha cunhada está entrando na fase da adolescência com os meninos. Eu oro por ela todo dia. Porque também não tem uma cartilha. Tem dicas. Tem coisas que pessoas que a gente pensa parecido. É óbvio que tem a palavra de Deus, que é a nossa maior fonte. Mas, irmãos, não existe uma lista de regras, né? E hoje eu queria falar com vocês sobre uma mãe que também acreditava que não existe essa lista de regras. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ela. Essa é Susanna Wesley. Susanna Wesley é conhecida como a mãe do metodismo. Ela foi mãe de John e Charles Wesley, os fundadores da igreja metodista. Charles Wesley, ele escreveu hinos e músicas maravilhosas que nós cantamos até hoje. E John Wesley foi um pregador e um pastor assim que abençoou milhares de pessoas. Mas eles devem tudo que eles aprenderam à mãe deles. Como o pastor César falou agora há pouco, tem muitas mães que são mãe solo com o marido em casa. E a Susanna Wesley era mais ou menos esse tipo de mulher. O marido dela era um pastor, ele era teólogo, ele dava aulas, era um homem temente a Deus. Mas era um homem que tinha muitas limitações. Então, ele não se dava muito bem com pessoas, então ele sempre brigava com os vizinhos. E aí, os vizinhos incendiaram a casa deles 3 vezes. Ele não era muito bom com a administração das finanças, então ele gastava todo o dinheiro da família. E ela tinha que se virar para dar comida para as crianças. E ele também não era um cara que, assim, ele falou, o cuidado dos filhos é seu, Susanna. Inclusive no que se trata de questões bíblicas e teológicas. Então, se os filhos vinham com alguma pergunta para ele, eles falavam, pode ir falar com a sua mãe. Tanto que hoje, inclusive depois de John Wesley fundar a igreja metodista, a gente tem assim um arquivo de muitas cartas que ele trocava com a mãe sobre questões teológicas. Mãe, tal coisa. E aí ela respondia com um tratado teológico para ele. E o pai, só Deus sabe onde ele estava, nessas horas. Só que é engraçado que a gente pensa, né? Mas ela tinha o Charles e o John. Susanna Wesley teve 19 filhos. 19. 9 deles morreram muito pequenos. E ela criou 10. Sozinha. Irmãos, ela cuidava de tudo. Ela cuidava da educação, ela cuidava do discipulado, ela cuidava da casa. E ela ainda ajudava a cuidar da igreja que o marido dela pastoreava. Já que ele não tinha muita facilidade com pessoas. E uma vez John Wesley, já mais velho, já depois da igreja metodista, ele pediu para ela escrever como que foi que ela educou todos os filhos dela. E ela ficou meio resistente, porque ela falou, eu não acredito numa lista de regras. E ela foi muito sincera, ela falou, eu sei o preço que eu paguei. Eu sei quanto eu investi. E aí ela concordou em fazer algumas dicas.
sobre educação de filhos para falar sobre o que ela tinha feito. E nas dicas, se você quiser depois procurar no Google, você acha isso muito fácil. É uma lista, deve ter umas 6, 7 dicas que ela deixa. Mas todas elas são centradas em Cristo. Ela ensinou todos os seus filhos a orarem assim que eles começavam a falar. Ela ensinou todos os filhos dela a lerem a Bíblia assim que eles aprendiam a ler. Porque, independentemente da situação que a família estivesse, do lugar, dos filhos, e ela fez isso com as filhas mulheres também, o que não era um costume da época. As mulheres não aprendiam nem a ler. Ela ensinou todas as filhas dela a lerem e a lerem a Bíblia. Porque ela acreditava que o mais importante que ela podia dar para os filhos dela era Cristo. Era Cristo. E essa mulher com 10 filhos ali vivendo, né, juntos, ela ainda separava tempo para ter a sua vida devocional. Então é uma história interessante, né, que ela tinha um avental. E como é que você faz? Gente, eu tenho 2 filhos. Se os meus filhos estão em casa, Senhor Jesus, eles não podem me ver sentada. Ô mãe! Hoje de manhã eu estava tomando café da manhã, eu sentei, estava relendo o esboço e o Gu estava sentado com eles no sofá. A Olivia olhou para mim e falou assim, ô mãe, pega mais uma bisnaguinha para mim. Eu olhei e falei, seu pai está aí, cara. Beijo para ele. Então os filhos não podem ver a gente sentada, né? Porque assim, ela está disponível. Então ela tinha um combinado, Suzana tinha um combinado com os filhos dela. Ela tinha um avental e todas as vezes que ela colocava esse avental na cabeça, eles sabiam que ela estava tendo o tempo dela com Deus. E ela fazia isso 2 vezes por dia, todos os dias. Era uma mulher que entendeu a importância da centralidade de Cristo. E sabe, irmãos, não é para a gente olhar para uma história como a de Suzana e falar, então deixa eu pegar. Eu vou ler a história dela e vou imitar exatamente tudo que ela fizer. Não foi nem para isso que eu trouxe a história dela aqui. Mas uma das frases que John Wesley escreveu sobre a mãe dele é que eu aprendi mais sobre o verdadeiro cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Ele falava que ela era a melhor pregadora que ele conhecia, porque ela pregava para ele todos os dias na casa dela. E a verdade é que aquela mulher olhou para o contexto que ela vivia, olhou para a época que ela vivia e falou, existe algo que é mais importante. Cristo é o centro. Eu vou pegar o meu contexto, eu vou pegar o que eu tenho hoje e eu vou apontar os meus filhos para Cristo, eu vou apontar a minha vida para Cristo. Então, se tem alguma coisa que a gente aprende com uma mulher como Suzana, é que realmente não existe uma lista de regras, mas que eu pego a minha vida, o meu contexto, a minha história, os meus filhos, e eu aponto para Ele. E eu queria te fazer uma pergunta. Pensando nisso, você já se pegou procurando um manual de vida? E eu não estou perguntando só para as mães, mas um manual para tudo. Para a vida, para a fé, para tudo dar certo para você ser próspero, feliz. Ao invés de buscar uma presença. Vocês já perceberam como muitas vezes a gente chega para Deus pedindo para Ele dar para a gente uma lista de coisas? Senhor, me ensina. Como é que eu faço para dar certo aqui? Quando Jesus quer dar para a gente a sua presença. Não é verdade? Mas o que isso tem a ver com a carta de Colossenses? Né? Tem tudo a ver, porque na verdade a gente busca esse manual constantemente na nossa vida. Às vezes passa uma fase, aí você procura para outra coisa. A gente quer aprender a viver. Né? E os irmãos lá na igreja de Colossenses, na cidade de Colossos, eles estavam mais ou menos nessa realidade. Eles tinham conhecido a Cristo, eles tinham conhecido o Evangelho, eles aceitaram Jesus, mas eles, depois de um tempo, começaram a acrescentar outras coisas ao Evangelho. Se você ler a carta de Colossenses ou ler alguns estudos, você vai ver que não existe uma concordância do que eram essas questões aí que esses irmãos acrescentaram. Muitos dizem que eles ficavam analisando as estrelas, meio que uma coisa do zodíaco aí, né? Cristão, Libra, sabe? Essas coisas que a gente vê no Instagram às vezes. Mas o que a gente precisa se lembrar é isso. Eles estavam acrescentando coisas.
Eles já tinham conhecido o Evangelho, eles já tinham entendido que Jesus era Senhor e Salvador, mas eles começaram a achar que eles precisavam de mais coisas para serem salvos, e mais coisas que dependiam deles, que dependia daquilo que eles podiam fazer. Então, para a gente entender mais ou menos o contexto dessa carta, é a gente entender que essa é uma igreja que não foi fundada pelo apóstolo Paulo, ela foi fundada por Epáfras. Epáfras era um discípulo de Paulo, ele se converteu numa pregação de Paulo, e diante do discipulado, de tudo que ele aprendeu com Paulo, ele foi implantando algumas igrejas. Uma delas foi na cidade de Colossos, a outra também foi Laodiceia, mas tem outras igrejas que Epáfras fundou. E aí, quando ele percebeu esse problema, ele foi falar com Paulo. E aí, diante disso, Paulo escreve a carta aos Colossenses. E aquela igreja, ela não era uma igreja formada majoritariamente por judeus. Na verdade, a cidade de Colossos era uma cidade culturalmente muito rica, tinha muitos povos habitando lá. Então, a maior parte da igreja era composta por gentios que anteriormente eram pagãos. Então, essa era uma igreja muita gente diferente. Então, você imagina tudo que eles foram acrescentando. Eu fico imaginando eles lá no meio do culto, e aí um falava assim, então, mas antes eu fazia um negócio que era legal. Aí todo mundo falava, da hora, vamos fazer também. Aí na outra semana eu via, mas gente, não, calma. Eu ouvi um negócio, e aí eles foram acrescentando. E a grande questão é que eles começaram a criar um novo evangelho. Um novo evangelho baseado em regras. Porque eles não só davam sugestões de coisas novas, mas eles falavam, você não pode fazer isso. Você não pode comer isso. Você não pode encostar naquilo. Tudo que Cristo veio para abolir. Então Jesus deixou de ser suficiente para aquele povo. Eles ouviram sobre quem Jesus era, sobre a obra da cruz, sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Eles creram, receberam. Mas aquilo já não era mais suficiente, então eu preciso buscar outras coisas para acrescentar. Porque isso daí não é suficiente para eu ser bem-sucedido no meu trabalho, isso não é suficiente para eu ser bem-sucedido na educação de filhos, isso não é suficiente para eu ser bem-sucedida no meu casamento. Eu preciso de outras coisas. Então eu queria falar com vocês sobre 3 coisas que a gente não pode se esquecer na nossa vida com Deus, para que a gente não caia no mesmo erro desses irmãos. Porque então o apóstolo Paulo começa a carta de Colossenses, fazendo todas as apresentações, ele escreveu essa carta junto com Timóteo, e Paulo, eu gosto de Paulo, porque ele sempre começa, amados, queridos, que tão amado, Queridos, estou aqui orando por vocês. Ai, que maravilhoso, E aí Paulo já começa a ensinar eles de novo. Então a primeira coisa que a gente aprende com essa carta e que a gente precisa aprender na nossa vida é que Cristo é suficiente para nos resgatar. E eu gosto muito desse começo da carta de Colossenses, porque Paulo prega o evangelho mais uma vez para aqueles irmãos. Paulo não estava evangelizando eles. Não era a primeira vez que eles ouviam sobre aquilo lá. Mas Paulo fala, peraí que eu vou situar vocês aqui de novo, pessoal. Então, vamos ler juntos? Colossenses 1, de 13 a 23. Abre aí na sua Bíblia. Colossenses 1, de 13 a 23. É um trecho um pouquinho longo, por isso é importante você acompanhar, se você puder. E aí Paulo, depois de falar, eu estou orando aqui por vocês e tudo mais, Paulo já entra na obra de Cristo. Então o que ele fala? Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. E aí ele fala, ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias,
quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Versículo 19. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse último versículo, na versão da mensagem, diz o seguinte: permaneçam firmes no vínculo da verdade, sintonizados com a mensagem e atentos para que não sejam distraídos ou desviados. Então Paulo está repregando o evangelho para aqueles irmãos. Ele está relembrando eles de quem Cristo é. Ele é a imagem do Deus invisível. Irmãos, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Paulo está falando para eles, ele não é só mais um profeta. Ele não é um cara de ideias legais. Ele é o Filho de Deus. Nele todas as coisas foram criadas. E tudo se mantém nele. Tudo se mantém nele. E Paulo faz isso porque aqueles irmãos tinham se esquecido o suficiente para começar a acrescentar outras coisas. E aí ele fala, Cristo é a imagem do Deus invisível, nele tudo foi criado, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça, o princípio, o primogênito dentre os mortos. E em seu sangue derramado na cruz, a paz foi feita, a reconciliação foi feita. E isso não foi parcial, a reconciliação foi feita completamente. Em resumo, Paulo estava dizendo, Cristo é suficiente. A obra dele na cruz por vocês é suficiente. Eu achei muito legal que quando eu fui preparar essa mensagem, eu comecei a orar e Deus começou a falar comigo sobre Colossenses. E eu falei, mas Senhor, né? Como é que a gente encaixa isso na série, né? E aí eu peguei alguns livros de estudo bíblico que tem em casa. Eu esqueci o nome. Enfim, tem uns livrão lá do Gustavo em casa, né? E todos os estudiosos falam que Colossenses, se você puder resumir Colossenses em uma frase Cristo é suficiente. Paulo não fala isso em nenhum lugar, não tem um versículo que fala, não, Jesus é suficiente. Mas essa é a ideia toda da carta de Paulo, de tudo que ele está falando aqui. Inclusive, no seu devocional dessa semana que você vai ler Colossenses, você faz isso ouvindo uma música que chama Colossenses 1, do Projeto Sola. E eles cantam exatamente esse trecho que a gente acabou de ler. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tem a supremacia. E já não há mais nada que a ele não pertença. Não há mais nada. Tudo existe por causa de Cristo. E tudo continua existindo por causa de Cristo, irmãos. Era como se Paulo estivesse dizendo para eles, Jesus não foi o plano B de Deus, que ele enviou porque vocês pisaram na bola, porque a humanidade pisou na bola. Jesus sempre foi o plano. De Gênesis a Apocalipse, Jesus sempre foi o plano. Por isso que Paulo se preocupa em dizer todas essas coisas de novo. Porque ele podia começar falando, pô galera, vocês estão perdendo a linha. Vocês estão se perdendo.
Mas ele fala, não, peraí, gente, vocês precisam voltar porque é importante. E o que é importante é Cristo. Cristo. Por meio de quem todas as coisas foram criadas. Em quem todas as coisas encontram propósito. E a gente percebe que Paulo fala que em Cristo reside toda a plenitude. Se você continuar lendo aí o capítulo 1 e depois o capítulo 2, você vai ver que Paulo repete isso mais vezes. Quando ele diz isso, ele está dizendo que não falta nada em Jesus. Não há complemento necessário, não tem nenhum outro ritual, uma regra ou esforço da nossa parte que possa completar aquilo que Cristo já completou na cruz do Calvário. Não existe. Então, Cristo é completamente suficiente para nos resgatar. E diante disso, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem vivido como alguém que foi completamente resgatado? Ou como alguém que ainda está tentando terminar o que Cristo começou? Eu me lembro que uma vez, Deus começou a falar comigo sobre algumas coisas, né? E parte da minha história com Deus, da minha conversão, o Senhor me encontrou. E essa é uma marca muito grande na minha vida. Que eu fui encontrada por Cristo. E chegou uma parte, um momento da minha caminhada com Ele, e eu estava orando, não sei o quê, e aí essa palavra começou a vir de novo no meu coração, encontrada, encontrada. E aí o Senhor falou para mim, se você foi encontrada, por que você vive como se você tivesse perdida? E eu falei, meu Deus. E se a gente foi resgatado, por que às vezes a gente vive como alguém que precisasse se esforçar para alcançar o que Cristo já alcançou por nós? O resgate, a reconciliação. A gente fica tentando pagar de novo o que já foi pago. E a segunda coisa que a gente aprende nessa carta é que Cristo é suficiente para nos sustentar. Então, primeiro, Ele nos resgata completamente pela sua morte na cruz. Mas Ele também é suficiente para nos sustentar. Vira aí a página da sua Bíblia, nós vamos ler Colossenses 2. E em Colossenses 2, os versículos 6 e 7 dizem o seguinte. Portanto, então quer dizer, Paulo falou todas essas coisas de quem Jesus é. E aí ele vem e traz, portanto, então tá vendo? Depois de tudo isso que vocês ouviram, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Olha Paulo falando, gente, assim como vocês foram resgatados, alcançados com Cristo, permaneçam. Permaneçam nele. Vivam nele. Continuem vivendo nele. E aí mais para frente, nos versículos 20 a 23 do capítulo 2, Paulo continua. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Paulo foi... Então ele vem, ele reprega o evangelho, ele fala de novo de quem Jesus é, ele fala de novo do que Jesus fez, ele fala mais uma vez da plenitude que reside em Cristo, que nós alcançamos a plenitude quando nós nos achegamos a Cristo, e ele fala, então gente, diante de todas essas coisas, para de criar um monte de regra que não serve para nada. E aí você vê que ele fala aqui no final do 23, essas coisas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Não tem. O que tem valor na nossa luta contra as inclinações da carne é o Espírito Santo habitando em nós. E só. Então Paulo está sendo bem sincero aqui com esses irmãos, e ele fala no começo do 23, né? Essas coisas elas têm aparência de sabedoria.
Porque você imagina só, não, a Narjara não come alguma coisa lá, porque ela fala que não, né? Não come porco. Né? Come, né, amiga? Por que não? Não pode, né? Que o porco, sei lá, o que acontece? Que cisca para trás, cisca para frente, né? Não sei dessas coisas. Irmãos, você come as coisas que cisca para trás e para frente no ano novo? Jesus nunca falou que não podia, viu? Usar branco, né? Não tem problema, mas se você acha que seu ano vai ser bom só porque você está usando branco, os irmãozinhos aqui estavam fazendo mais ou menos isso. Da aparência de sabedoria. Olha que cuidadoso. Não come não sei de quê. Não encosta não sei o quê. Mas o coração está todo zoado lá dentro. Paulo está dizendo para esses irmãos aqui, não importa o que você está fazendo por fora, você tem que olhar para o seu coração. Porque se você faz tudo isso, e no seu coração você pensa mal do outro, e no seu coração você tem questionamentos, você questiona a soberania de Deus, se no seu coração você acha que é no seu controle que você vai conseguir as coisas, não adianta de nada. Só tem aparência de sabedoria. Não vai te levar para lugar nenhum. Não vai te levar para lugar nenhum. E aí você percebe uma coisa engraçada, que o problema dos colossenses não era a falta de disciplina. Eles eram super disciplinados. Não encostava naquilo, não fazia isso, não sei o que, não sei o que lá. O problema é que eles estavam buscando sustento no lugar errado. As regras deles pareciam espirituais, pareciam sérias, mas elas não tinham valor. E a gente corre esse risco, irmãos. Porque às vezes a gente fala, mas eu não... Né, é o que a gente chama de sincretismo, às vezes. Você dá significado para coisas que elas não têm. Ah, não pode fazer isso. Quando Jesus falou, só vem viver para mim. E às vezes a gente quer criar essas regras não só para que a gente alcance algo diante do Senhor, mas para que as pessoas vejam. Deixa as pessoas verem que eu não durmo com a minha namorada. Deixa as pessoas verem que eu não brigo com a minha esposa. Deixa as pessoas verem os meus filhos. Eu me lembro que quando eu tive filhos, né? Eu comecei a ter um medo. Eu falei, meu Deus, e se meus filhos, né, não forem assim? As crianças quietinhas que sentam na igreja, eles não são. O que vão pensar de mim? Eu me lembro a primeira atmosfera que a Olivia veio. Gente, ela correu por essa igreja, a atmosfera inteiro. Sabe quando era para a criança estar dormindo e ela tem aquela última injeção de adrenalina? Foi isso. Mas ela correu assim. E o que eu ia fazer? Eu deixei ela correr. Não estava atrapalhando ninguém, a gente estava aqui para trás. E aí no dia seguinte, algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim, nossa, eu vi a Olivia ontem. Estava correndo, né? Gente, eu fiquei com uma vergonha. Falei, vão achar que eu não sei educar meus filhos. Só a graça de Jesus. Para quê? Para que os outros vejam que eu dou uma boa educação. Para que os outros vejam. Então vamos precisando educar seus filhos, irmão. Respeito é necessário, é essencial. Mas você faz o que você faz para que os outros vejam? Para dar impressão de piedade? Para dar impressão de educação? Eu tenho que tomar cuidado com isso todos os dias na minha casa. Eu estou ensinando o que eu estou ensinando para as crianças porque eu quero que os outros vejam eles? Ou porque, assim como a gente ouviu da Susana Wesley, eu quero que eles apontem para Cristo? A gente precisa se perguntar, irmãos. E isso na criação de filhos, na maneira como a gente lida com o nosso dinheiro, na nossa célula, no que a gente fala para as pessoas, no nosso trabalho. Eu faço o que eu faço para quê? Por quem?
E aí a gente precisa se lembrar que a vida cristã não é sustentada por um conjunto de proibições. Quando eu era mais nova, eu me converti muito cedo, né? Então, eu sou da época que, assim, eu estava lá na escola e não era que nem hoje, que, assim, se é crente, tem um monte de crente lá também. Eu estudava numa escola católica e os meus amiguinhos perguntavam para mim, você é crente? Por que você não tem cabelo comprido? Por que você não usa saia? E eu aprendi uma lista de proibições. Eu não posso fazer isso, eu não posso ouvir música do mundo, eu não posso fazer o quê, eu não posso fazer o que lá. E eu me defini por aquilo que eu não podia fazer. Até que eu entendi que Jesus ter me alcançado, ter me resgatado e continuar me sustentando não tinha a ver com a lista de coisas que eu não podia fazer. Tinha a ver com um relacionamento com Ele. É como uma árvore que não busca água na superfície, mas nas raízes fundas. Irmãos, tem coisas que o Senhor vai falar para a gente, isso não é para você. E nós vamos obedecer. O Senhor deixou a palavra dEle para que a gente entenda como a gente deve viver. Mas não para a gente criar uma lista de regras e falar, eu preciso andar aqui para ser abençoado. Eu preciso andar aqui, senão eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu preciso andar aqui para... Não, eu faço isso porque eu fui alcançada. Porque Jesus me alcançou. Porque Ele é suficiente. Porque Ele é suficiente. A diferença entre regras e raízes é essa. As regras te dizem o que fazer quando você está bem. De vitória em vitória, né? As raízes te sustentam quando tudo desmorona. Será que a gente consegue se manter nesse nível quando as coisas não vão bem com a gente? A gente ouviu nos últimos 2 domingos, o Gu pregou sobre Cristo ser suficiente quando nós sofremos. O pastor César falou na semana passada sobre confiar. Se Cristo é suficiente, nós podemos confiar nele. Mas é só essa suficiência da obra de Cristo por nós que nos sustenta quando tudo vai mal. A gente não consegue manter as aparências, irmãos. Sinto lhe dizer. Às vezes a gente pode conseguir por muito tempo. Mas uma hora desmorona. E o que vai ficar? A gente precisa pensar. E aí eu queria te deixar mais uma pergunta. O que sustenta a sua fé quando as regras não são suficientes? Quando você já fez tudo certo e ainda assim as coisas não saíram como você queria? E aí a gente vai para a última parte, que é Cristo é suficiente para nos transformar. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses 3. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 17. E Paulo diz o seguinte, mais uma vez ele começa com portanto, diante de tudo isso que vocês ouviram, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Versículo 8. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Aleluia. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Versículo 14.
Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Você vê que Paulo, ele não está terminando a carta dando uma nova lista de regras. Porque às vezes a gente lê tudo isso e fala, então peraí, eu tiro essas coisas, incluo essas e aí eu chego lá. Ele está falando com que é uma nova identidade, uma nova maneira de viver. É algo que nasce de dentro para fora, não de fora para dentro. Você vê que ele começa falando, e eu amo que Paulo fala isso, façam morrer. Paulo não está falando, tenta evitar. Às vezes a gente aconselha as pessoas falando isso, né? Mas evita mentir, menina. Né? Vamos tentar não falar mal da irmãzinha? Não, Paulo fala, façam morrer. Só que para fazer morrer, precisa morrer no coração. Tem uma pregadora que eu gosto muito, que ela fala que a gente só abandona aquilo que a gente aprende a odiar. Quando a gente morre e ressuscita com Cristo, a gente aprende a odiar aquilo que Ele odeia. E aí Paulo junta aqui todas essas coisas. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. Ele junta isso com ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena, mentira. E Paulo está falando isso, você vê que depois ele fala, não porque vocês têm que alcançar alguma coisa, mas porque isso faz parte da velha vida. E vocês já se despiram dela. Jesus conquistou isso para vocês na cruz. Cristo é suficiente para que vocês possam viver de uma maneira diferente. Para que vocês possam ser transformados. E aí, Paulo vem e fala, como que você vive agora essa vida transformada? Como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Você se lembra dessas palavras em alguma outra parte da Bíblia? Gálatas 5, o fruto do Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo para viver essa nova vida, irmãos. Paulo não está falando, pega aqui, prega isso aqui, escreve lá no seu espelho, aí todo dia você internaliza. Mansidão, paciência, domínio próprio. Vai. Espírito Santo, me ajuda a viver essa nova vida que Jesus já conquistou para mim. Porque você é suficiente para me fazer viver essa vida. Eu quero. Espírito Santo, me ajuda a vencer a ira. Me ajuda a vencer a maledicência. Me ajuda a vencer a imoralidade sexual. Eu não quero mais viver na velha vida. Você vê que Paulo começa falando, portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo. Lá no capítulo 2 ele fala, portanto, se vocês morreram. Agora ele fala, se vocês ressuscitaram para uma nova vida. Quando a gente está aqui no dia do batismo, não é só um rito de passagem, não é só uma regra. Não, eu preciso fazer isso para eu poder fazer os cursos da comunidade. Eu estou dizendo, acabou a vida velha. Cristo é suficiente para me fazer viver uma vida nova. E eu vou viver essa vida com a ajuda do Espírito Santo de Deus que habita plenamente em mim. Eu posso. Por causa de Jesus eu posso. Então essa vida velha fica para trás. E a vida nova, ela vem o quê? A gente vivendo cheio da presença de Deus e do Espírito Santo. Você vê que Paulo falou aqui, Cristo é tudo e está em todos. A Gabi falou aqui no começo do louvor. Jesus não está neste lugar, Ele está em nós. Através do Espírito Santo, Ele habita em nós. E por causa do que Cristo fez, e do seu sacrifício completo na cruz, e da sua ressurreição, Ele é suficiente, o Espírito Santo habita em nós. E nós podemos viver cheios da sua presença. E aí nós também vivemos em comunidade no corpo de Cristo. Diante de tudo que Paulo falou, depois ele fala, suportem-se uns aos outros. Perdoem-se uns aos outros. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Uma das maiores tentações que a gente vive no nosso tempo é de que a gente pode viver isolado. As pessoas estão achando que elas podem viver a igreja sozinhas na casa delas, assistindo um culto pelo YouTube. Não dá.
Não dá. Uma das maiores mentiras que eu ouvi quando eu tive meus filhos é que ninguém me entendia. Ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém sabe o que é ser mãe da Olivia e do Tito. E sabe o que isso fez? Fez eu me isolar. Só eu sei o que é viver como eu vivo. Só eu sei o que é estar nesse casamento. Só eu sei o que são as dificuldades do meu trabalho. Só eu sei. Só eu sei. Só eu sei. E eu vou vivendo sozinha, eu vou andando sozinha. Não foi para isso que Jesus morreu, irmãos. Jesus morreu pela sua igreja. Igreja somos nós. Nós precisamos uns dos outros. E é por isso que a gente precisa suportar uns aos outros. Suportar é dar suporte e é suportar também. Aquele irmão é difícil, mas eu estou com ele. É perdoar mais rápido. Esses dias eu passei por uma situação e fiquei tão mexida com um negócio que não era para mexer tanto comigo. E o Espírito Santo começou a falar, você está guardando tanta coisa antiga no seu coração? Eu não queria perdoar as pessoas que tinham sido injustas comigo. E eu tinha razão. Mas não é isso que Cristo me ensina. Se eu quero viver em comunidade, eu preciso olhar para os meus irmãos e falar, eu vou perdoar vocês porque Cristo me perdoou o tempo todo. O tempo todo. E eu também preciso de perdão porque eu erro também, o tempo todo. Mas Paulo está falando, não dá para viver uma vida em que Cristo é suficiente, isolado. Nós precisamos viver em comunidade. Irmãos, comunidade é disciplina espiritual. É gostoso estar com os irmãos quando a gente está no churrasco. Eu amo também, jogando conversa fora. É mais difícil quando a vida está dura. Quando você tem que ouvir aquele irmão reclamar da mesma coisa de novo. Confessar o mesmo pecado de novo. Ou você reclamar da mesma coisa de novo pro irmão. Ai, não vou falar de novo, coitado. Não aguenta mais me ouvir. É mais difícil, irmãos. É difícil quando o irmão ofende a gente. Sem querer, por querer. É mais difícil. Mas quando Cristo morre e ressuscita por nós, Ele fala, eu morri pela minha igreja e eu venho buscar uma noiva. Irmãos, eu não sou a noiva de Cristo, nós somos. Jesus não vem para me buscar, Ele vem buscar a igreja dEle, a noiva dEle. Essa nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus é uma vida em comunidade. Amém? Nós vivemos com a palavra habitando ricamente em nós. Paulo falou aqui que a palavra habite ricamente em vocês. Que a mensagem habite ricamente em vocês. Para isso a gente tem que abrir a Bíblia. Tem que abrir a Bíblia. Não dá para deixar ela aberta lá no Salmo 91, esperando alguma coisa acontecer no nosso coração. É todos os dias. Eu tenho que aprender, Jesus, eu quero te conhecer. Não porque Jesus vai te ensinar regras pela Bíblia, mas porque Ele vai te mostrar quem Ele é. Quando a gente descobre quem Jesus é, a gente vive diferente. E aí a gente vive em oração e cheio de gratidão. A nova vida é uma vida de oração e de ação de graças. Amém, queridos? Isso não é uma nova lista de regras. É a descrição de alguém que foi transformado. E não de alguém que está tentando se transformar sozinho. Nós precisamos de Cristo e nós precisamos uns dos outros, irmãos. Então, diante de tudo que a gente ouviu aqui agora, será que nós temos buscado mudar o nosso comportamento? Ou temos buscado a Cristo, que é o único que muda o nosso coração? Será que a gente tem buscado uma lista de regras ou a gente tem buscado uma presença? Existe uma nova maneira de viver, irmãos. Ela é centralizada em Cristo. Ela tem Cristo como suficiente para nos resgatar, nos sustentar e nos transformar. O problema é que é fácil a gente se perder no meio da rotina. É fácil começar a adicionar coisas ao Evangelho. É fácil criar uma lista de regras. É fácil, irmãos. Eu queria que tivesse. Na maternidade, no casamento. Queria muito. Seria muito mais fácil.
Mas aí eu perderia a graça de conhecer a Jesus. De ir até Ele e ouvir a sua voz. De muitas vezes ouvir a voz de Jesus me falando sobre como conversar com os meus filhos. Como fazer aquilo que eu não sei. De ver a suficiência dEle na minha casa. Jesus é tão maravilhoso, irmãos. E Ele está convidando a gente nessa manhã a parar de ir até Ele. Só para saber o que fazer. Ele está dizendo, eu já conquistei. Eu já fiz. Vem ser enraizado em mim, ser edificado em mim. Nós precisamos de disciplinas que nos lembrem de que Cristo é suficiente. A gente às vezes olha para as disciplinas espirituais e fala, bati a meta. E sabe o que são disciplinas espirituais? É a gente pregando o evangelho para a gente mesmo todos os dias. Como Paulo fez aqui na carta aos Colossenses. É eu abrindo a minha Bíblia e me lembrando, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. O sacrifício dele é suficiente. Quando eu oro, eu prego o evangelho de novo para mim. Todos os dias. Quando eu sou grata, eu prego o evangelho para mim de novo. Todos os dias. Quando eu estou com os meus irmãos, eu prego o evangelho para mim de novo. Todos os dias. As disciplinas espirituais servem para isso. Nós precisamos desse lembrete. Foi para isso que Paulo não começou a carta com os 2 pés no peito, corrigindo todo mundo. Ele pregou o evangelho de novo. E a gente precisa repregar o evangelho para a gente. A gente precisa repregar o evangelho uns para os outros. Uns para os outros. Jesus é suficiente para transformar a nossa vida cotidiana e a maneira como a gente vive. Mas a gente tem que deixar que Ele transforme o nosso coração e a nossa mente. Nos encha do seu espírito e nos ajude a abandonar a velha vida com os seus velhos hábitos. Ele é suficiente. Ele é suficiente. E tem mais algumas perguntas para a gente pensar aqui nessa manhã diante de tudo isso, né? Será que eu tenho vivido uma vida ressurreta e cheia do Espírito? Ou eu estou apenas tentando não errar o suficiente para merecer o céu? A gente não quer ir para o inferno por causa do inferno. A gente devia não querer ir para o inferno porque lá não tem Jesus. Imagina viver uma eternidade sem Jesus, irmãos. É desesperador. Será que eu tenho ensinado as pessoas ao meu redor, os meus filhos, os meus amigos, a minha família, o evangelho verdadeiro, demonstrando graça na minha própria vida? Ou eu só estou minimizando danos? Sabe aquele negócio de administração de danos? Não, peraí, meu filho fala uns palavrão, mas também não está perdido. Eu não vou na igreja todo domingo, mas eu vou 2 vezes por mês. O que precisa morrer na minha vida para que a nova vida de Cristo possa aparecer? E essas são perguntas que só a gente pode responder, irmãos. Porque às vezes você fala, mas eu não tenho um pecado de imoralidade sexual. Mas eu sou irado. Eu não sou grato. A maledicência está sempre na minha boca. Ou às vezes você pode falar, é verdade. Eu estou lutando contra a imoralidade sexual. Estou lutando contra a avareza. E eu quero dizer para você, meu irmão, nesta manhã, Cristo é suficiente para te ajudar a abandonar essa vida e a viver uma vida nova. Não adianta a gente buscar disciplina se a gente não busca transformação de vida. Não adianta a gente querer comprar camiseta, que agora tem camiseta, né? De todas as coisas. Jesus é meu Senhor, a camiseta da cruz lá, e Jesus é do The Chosen. Se eu mantenho os meus pecados no mesmo lugar, e se eu não recebo a nova vida que Cristo conquistou para mim na cruz, e que é suficiente para me carregar até Ele, até a eternidade. Em Colossenses, Paulo deixa para a gente uma boa notícia.
Cristo é suficiente para nos fazer morrer para a vida antiga e ressuscitar para uma nova vida. Para nos fazer abandonar a velha natureza, para que possamos viver cheios da sua presença, em comunidade, cheios da palavra, de oração e de gratidão. E quando a nossa vida diária se volta para Cristo, a gente começa a pregar o Evangelho para a gente continuamente. E esse é o convite dele para nós. Posso te dizer, o Evangelho nunca cansa, irmãos. Nunca cansa. Nunca é demais você olhar para você mesmo e falar: Cristo morreu por mim, para que a minha velha vida possa ir com Ele e eu possa viver uma nova vida. Cristo é suficiente para me ajudar a viver uma vida diferente. Fique de pé no seu lugar.